É com meu coração feliz que eu quero cumprimentar esse povo seleto com a graça e a paz do Senhor Jesus. Povo seleto, viu? Vocês sabem por que eu afirmo isso com tanta convicção? Porque não foi vocês que escolheram o Senhor. O Senhor escolheu vocês e vos nomeou para que vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. É por essa razão que eu estou afirmando que vocês é um povo seleto. Foi o Senhor que selecionou vocês para estar aqui hoje. E eu quero dizer algo a mais para vocês. Hoje, em especial, hoje, exclusivamente hoje, se cumpre uma das promessas do Senhor Jesus na vida de vocês. Na Bíblia está registrado aí 8.000 promessas, né, ou mais de 8.000, mas hoje em especial se cumpre uma delas. Vocês sabem qual é essa promessa, povo seleto? É a promessa da presença do Senhor. Porque foi Ele mesmo que prometeu: quando vocês se reunirem, eu estou no meio de vocês. Essa promessa, a promessa da presença do Senhor se cumpre aqui hoje e agora. Porque vocês foram selecionados pelo próprio Senhor para estar aqui hoje. Amém, queridos? Glória a Jesus. Pastor Eudes, gratidão, viu? Gratidão. O Senhor mais uma vez me dá a oportunidade de ser útil no reino de Deus, na igreja do Senhor Jesus, como ministro da bendita e gloriosa palavra de Deus. E eu fico muito feliz quando eu tenho essa oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Isso me faz uma pessoa realizada, posso te dizer assim, tá? E o Senhor hoje me proporcionou isso mais uma vez. Então, gratidão, pastor Eudes. E gratidão pela igreja ser tão receptiva, né, com a gente, ser tão carinhosa. Obrigado a todos, viu? Em nome de Jesus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês um versículo bíblico, que é o texto aqui, que orientado pelo Espírito Santo, eu escolhi como base para ministrar a palavra de Deus aqui na vida da igreja, tá? Eu quero ler com vocês aqui Apocalipse, capítulo 2, versículo 4, tá bom? Por gentileza, se vocês puderem abrir a Bíblia de vocês para acompanhar aí, tá? Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Eu vou ler para vocês. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Vou ler mais uma vez. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Irmãos e irmãs, vocês sabiam que um dos inimigos do amor é o mau humor? Sabia disso? Eu vou fazer uma perguntinha, vocês não precisam responder, mas eu vou perguntar: quem aqui é mal-humorado? Tem alguém aqui mal-humorado? Irmãos, às vezes o nosso sentimento, o nosso comportamento, às vezes o nosso mau humor nos faz abandonar o nosso primeiro amor com Jesus. Jesus aqui, ele faz uma reclamação para uma igreja que estava na cidade de Éfeso. Essa igreja, ela tinha um compromisso de amor intenso com Jesus. Mas de repente, por algum motivo, esse amor foi esfriando, esfriando. Aí Jesus manda uma carta através de João com esse texto. Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Porém, tem
uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Vocês não me amam como me amavam no princípio. E Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto, irmãos, a mais bela definição, a mais bela descrição de amor. E eu acho que ninguém escreveu um texto tão bem explicado, tão bem definido, completo, sobre amor como Paulo escreveu, inspirado por Deus, aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4 a 8, que diz assim, ó: o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Irmãos e irmãs, o amor, ele precisa ser nutrido e protegido. Vou repetir. O amor, ele precisa ser nutrido e protegido. Nós entendemos que o amor, antes de ser um sentimento, é uma decisão, é uma escolha. E qual seria um dos principais inimigos do amor? Vocês sabem qual é? É o mau humor crônico. É o mau humor crônico. Esse é um dos principais inimigos do amor. Eu li uma frase de um livro que diz assim, ó: nem sempre falta amor. Muitas vezes o que está faltando é humor. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E Paulo escreve esse versículo bíblico iniciando com amor. Até porque, queridos, o amor é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. Se o orgulho é a raiz que alimenta todos os outros pecados, o amor é a raiz que alimenta todas as outras virtudes. E Paulo, ele começa com amor, e ele segue dizendo alegria, alegria. E é interessante que em Eclesiastes, capítulo 3, o escritor diz que há tempo de chorar e há tempo de saltar de alegria. Então eu pergunto para vocês, como que nós podemos definir aqui o senso de humor? O senso de humor. Irmãos, alguém que tem senso de humor, ele é capaz de perceber, apreciar ou expressar o que é engraçado, interessante e até mesmo absurdo. E fica claro, irmãos, fica bem claro que o senso de humor, ele é mais do que brincadeiras, essas brincadeirinhas superficiais, piadinhas, gargalhadas, tapinha nas costas. O senso de humor é mais do que isso, tá? É muito mais do que isso. Nós podemos afirmar que o senso de humor, mas o senso de humor genuíno, é como a alegria profunda do qual Paulo fala quando descreve as listas das virtudes do fruto do Espírito em Gálatas 5. Felicidade, irmãos, felicidades. É um sentimento circunstancial. Ou seja, a felicidade depende das circunstâncias, mas a alegria, na perspectiva bíblica, é um sentimento que não depende das circunstâncias. Um exemplo disso aqui, é Paulo e Silas
cantando na prisão. Cantando na prisão depois de ter sido açoitados. Atos capítulo 16. Agora eu pergunto para vocês aqui hoje. Será que Jesus, ele tinha senso de humor? Jesus. Dá para imaginar Jesus assim com a expressão facial assim sempre carrancuda, fechada? Em Mateus capítulo 11, versículo 16 a 19, tem um texto bíblico que Jesus, ele fala da doença, da insatisfação, do mau humor crônico. E o mestre, ele está falando ali para a liderança religiosa de Israel daqueles dias, naquela época. Agora eu pergunto para vocês, quais são os benefícios de ter assim uma boa dose de senso de humor? Quais seriam os benefícios? Mas assim, senso de humor que tem a ver com alegria como virtude do fruto do Espírito, tá? Pois bem, queridos, primeiro, o senso de humor, olha aqui, o senso de humor, ele nos ajuda a conviver com as pressões da vida no dia a dia. Segundo, o senso de humor, ele contribui para que a pessoa veja as coisas na perspectiva certa, impedindo que essas pessoas façam tempestades por um copo de água. Terceiro, o mal-humorado, ele é sempre um pessimista. É verdade, o mal-humorado é sempre um pessimista. O mal-humorado é sempre uma pessoa que só vê o lado negativo da vida. Ele olha para o limão e ele só vê o azedo do limão. Ele não consegue enxergar a vitamina C no limão. Agora veja bem, que o senso de humor, irmãos, é um lubrificante social imprescindível. Existem alguns pensamentos que dizem muito sobre essa ideia. Por exemplo, o riso compartilhado, ele cria vínculo de amizade. Sabia disso? O riso, irmãos, o sorriso é a menor distância entre duas pessoas. Em quarto lugar, pessoas bem-humoradas, elas têm mais saúde. Olha o que diz a Bíblia em Provérbios 17, 22. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Em uma outra versão diz assim, o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Como é que chama esse remédio aqui? Coração alegre. Coração alegre. Dá para repetir aí? Coração alegre, diz aí, coração alegre é bom remédio. Coração alegre é bom remédio. Então, queridos, quais são os benefícios desse remédio chamado coração alegre? Quais os benefícios? Olha, isso aqui que eu vou dizer para vocês é segundo a medicina, a ciência, tá? O nosso corpo, ele vive em intensas modificações, viu? Apenas com umas boas risadas, os pulmões, por exemplo, ele pode multiplicar, eles podem multiplicar 4 vezes mais a sua capacidade receptora de oxigênio. E isso, por sua vez, ele produz mais adrenalina, com consequentes benefícios para os asmáticos, por sua função broncodilatadora, queridos. E também os órgãos do sistema digestivos, eles são beneficiados. Os órgãos tais como o fígado, o pâncreas, o intestino e os músculos que os rodeiam
produz maior quantidade de sucos gástricos. Olha só, melhorando consideravelmente a digestão. E o coração, ao bater mais rápido, acelera a circulação do sangue, diminuindo a pressão arterial e facilitando a eliminação de toxinas. Diga para alguém que está aí do seu lado aí, ó, quem ri mais vive mais tempo. Quem ri mais vive mais tempo. Irmãos, o coração alegre é bom remédio. Que coisa interessante, não é verdade? E vocês sabiam, queridos, que também o cérebro, ele colhe os efeitos de uma boa risada, de uma boa alegria. Segundo a medicina, viu? Isso é ciência, a medicina. Quando o hipotálamo, ao liberar mais endorfinas, produz processos analgésicos. Os neurologistas, eles afirmam que rir é de grande ajuda para produzir uma resposta imunológica e também é mais favorável contra o combate ao estresse. Enfim, queridos, uma boa risada funciona mais do que uma bateria de remédios. É verdade. E é interessante que a Bíblia diz que o coração alegre deixa o rosto bonito. É a Bíblia que diz. Olha para o seu irmão aí e veja como está o coração dele. Coração alegre aformoseia o rosto. Quem ri mais envelhece menos, porque contrai menos nervos da face. Olha aqui, se vocês quiserem medir o seu grau de irritabilidade, leia o capítulo 15 de Provérbios, tá? Mas faça isso aí com calma, em casa, com tempo, examinando as Escrituras, meditando. O capítulo de número 15 de Provérbios, ele nos ajuda a fazer, assim, uma autoavaliação de como vai o nosso nível de irritabilidade. Alguém disse algo, e é verdade. Uma pessoa irritada, uma pessoa mal-humorada, uma pessoa com os nervos à flor da pele, sem paciência, ele usa um martelo para matar um mosquito na cabeça do outro. É verdade. Escute isso. A maneira como você responde às situações mais adversas na vida revela como você está emocionalmente. Olha o que diz Provérbios 15:1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O mal-humorado vive com o seu burrinho emocional ativado. O mal-humorado vive com o seu burrinho emocional ativado. É por isso que suas palavras são duras, e ele suscita ira. Agora veja bem, que a resposta branda desvia o furor. E a vida, queridos, é feita de estímulos e resposta. Estímulo e resposta. Estímulo e resposta. Agora há pouco eu falei assim algo com uma pitada de humor, e vocês responderam sorrindo. Ou seja, eu estimulei e vocês deram a resposta. Todos os dias eu tenho que responder algo. E vocês também não têm como viver sem estímulo e sem resposta. Não tem. Agora veja bem, que olha aqui, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço onde você tem que criar uma tecla chamada pause.
tá? Pause. Isso, queridos, é para responder não segundo o que você está sentindo, mas responder com base em princípios. Olha aqui, ó, se vocês levar esse princípio aqui para casa, para a família, e praticar, eu lhe garanto que você vai resolver muitos problemas da sua vida. E vai viver uma qualidade de vida que você nunca viveu antes. Agora, veja bem, entre o estímulo e a resposta, eu tenho, ou eu devo de criar uma tecla chamada pause. Eu tenho que criar nesse espaço uma tecla chamada pause. Tá? Diga comigo, por favor, pause. Pause, mais forte, pause. É isso aí. Em algum momento, você foi estimulado. Algum momento você foi provocado. Você foi instigado. Aí você cria essa tecla, aperta pause e vai contando. 1, 2, 3, 4. Por que Paulo diz, irai-vos e não pequeis? Olha aqui, queridos, a única forma de não pecar, quando eu estou irado, nervoso, sem paciência, é eu apertando a tecla chamada pause. E contando, 1, 2, e orando. Oh Deus, oh Senhor, me segura. Me ajuda, Senhor, me dê paciência. Oh Pai, apertou a tecla pause e vai contando. Irmãos, o que é mansidão? O que é mansidão? A ideia no grego de mansidão, etimologicamente falando, é amansar um animal bravo. Amansar um animal bravo. Mansidão. Contextualizando, mansidão quer dizer colocar inteligências nas emoções. As pessoas mal-humoradas, elas são emocionalmente burras. É verdade. Olha só, a raiva, irmãos, é o vento que apaga a chama da vela da inteligência. A raiva é o vento que apaga a vela da inteligência. Os gritos começam quando termina a inteligência. Agora veja bem, que entre o estímulo e a resposta, você tem um espaço onde você deve criar uma tecla chamada pause. Isso para você fazer a melhor escolha da resposta que você vai dar. E essa resposta, ela não pode ser com base no que você está sentindo, não. Ou seja, as tuas emoções não podem te dominar. As tuas emoções não podem te governar. A sua vida tem que ser com base em princípios. Suas respostas têm que ser com base em princípios. E é a palavra de Deus, na força do Espírito Santo, que tem que governar a sua vida, determinar suas atitudes, suas ações, suas escolhas e suas decisões. Amém? Se vocês estão me entendendo, diga amém. Ah, pastor Roberto, pastor Eudes, mas eu ando com os nervos à flor da pele. Os nervos à flor da pele. Então deixa eu lhe dar uma péssima notícia. Quando uma pessoa fica com os nervos à flor da pele, o diabo toca piano nos seus nervos. Dá para vocês entenderem, queridos, porque o Espírito Santo tem pressa em convertermos a Ele. Muitas pessoas às vezes estão construindo um caminho para baixo.
para o inferno, porque não descobriram ainda que estão sendo vencidos por um monstrinho chamado ira. Ira. Paulo disse: irai-vos e não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Não vá para a cama levando ira. Porque ira trancada, reprimida, gera raiz de amargura. E pessoas amargas, irmãos, por onde ela passa, por onde ela chega, ela contamina os outros. Porque sai pela boca em forma de palavras. E isso é muito sério. Como que você está respondendo lá dentro da sua casa, dentro da sua família? Como é que você está respondendo para os teus filhos? Quando você é estimulado, a sua maturidade, ela se evidencia na forma como você lida. Você lida com o filho que mais te desafia. A sua sabedoria, ou a falta dela, revela na forma como você lida com a filha que mais te dá trabalho. Que mais te dá trabalho. Veja bem, isso aqui que eu vou dizer é muito sério. Como é que você está respondendo a sua esposa? Como é que você está respondendo para o seu marido? Eu me lembro, queridos, que uma esposa, ela preparou um jantar romântico para o marido, sabe? Aquele jantar romântico, ornamentou a mesa. Ela esperava ter, assim, uma noite esplendorosa. Aí o marido chegou, e aquele marido, ele não entendeu nada daquilo que a esposa havia preparado para eles aquela noite, aquela mesa. E ele chegou assim em casa, com aquela cara de maracujá de gaveta, sabe? Amargo, mal-humorado, irritado, ranheta, chato. E ele sentou à mesa, pegou o prato de qualquer jeito, colocou o feijão no prato, e a mesa assim toda arrumada, romanticamente pela esposa, toda arrumadinha. Aí ele começou a apertar o feijão assim, dizendo: tá duro, esse negócio aqui tá duro, o feijão tá cru, tá cru. E ela: meu bem, não tá. E ele: tá. Não tá, meu bem, tá, não tá, tá, não tá, tá, não tá. E ela um tapa no rosto dela. Aí ela fez as malas, foi embora para a casa da mãe. Aí o marido, ele aquela noite não conseguiu dormir, foi no outro dia para o trabalho, preocupado, arrependido, e durante todo o dia ele com remorso. Aí no final do dia, à tarde, ele foi buscar a esposa que tinha ido embora para a casa da mãe. Aí ele chega lá na casa da sogra, bate palma na porta, aí a esposa sai, e ele assim com aquela cara de remorso, arrependido. Aí ele disse: querida, volta para casa, por favor, me desculpa, me perdoa, volta para casa. Aí ela disse: tá bom, eu vou voltar. Aí os dois vão indo embora no caminho, e eles começaram a conversar. Aí ele disse assim: veja só, meu bem, nós dois brigamos, só porque o feijão estava duro. Aí ela disse: não estava. E ele disse: estava, não estava, estava, e começou tudo de novo. A raiva é o vento que apaga a vela da inteligência. Os gritos começam quando termina a inteligência. Jesus é que disse, bem-aventurados mansos, porque bem-aventurados os mansos, porque estes conquistam a terra.
conquistam a terra, mas não é só escatologicamente não, irmão, mas conquista a terra do coração do outro, conquista a terra das emoções do outro, conquista a terra da família, do casamento. Agora eu te pergunto, será que nós, será que você é emocionalmente inteligente? Coloque inteligência nas suas emoções, porque isso, queridos, é mansidão. Isso é mansidão. Agora veja bem, escute por favor. Como é que você responde as perguntas, muitas vezes, não inteligentes? Aquelas perguntas que te fazem, né? Como é que você responde para sua filha? Como é que você responde para o seu filho? Como é que você responde para o teu marido, para a tua esposa? Como é que você responde quando alguém erra lá no seu trabalho, na empresa onde você trabalha? Como é que você responde lá na escola, aqui na igreja? Como é que você responde? Como é que você responde no trânsito? No trânsito. Olha, eu vou lhe dar um conselho. Se você não tem paciência, se você não tem tolerância, se você não é flexível no trânsito, tira do teu carro qualquer adesivo que fale de Jesus e do Evangelho. Tira. Porque você está comprometendo a reputação do Evangelho com o seu comportamento no trânsito. Eu ouvi falar, irmão, de um pastor, viu? Ouvi falar. Ele estava na rodovia, correndo numa pressa, quase 180 quilômetros por hora, com muita pressa, estressado, nervoso, atrasado para ir para a igreja. Aí lá na frente, um policial rodoviário manda ele parar. Para. Ele parou, aí ele abriu o vidro do carro e disse assim para o policial, nervoso, estressado: multa logo, multa esse carro aí logo, pode multar, eu estou com pressa, estou atrasado, vamos, multa, pode multar aí. Eu tenho um compromisso, anda rápido, policial, multa logo. Aí o policial ficou olhando assim para aquele homem. O policial era crente, viu? E não sabia que ele era pastor. Ficou olhando assim. Aí ele disse assim: meu senhor, os documentos, por favor. Primeiro eu preciso dos documentos. Aí ele entregou os documentos e disse: multa logo, tá aí os documentos. Anda depressa, multa logo. Aí o policial disse: interessante. Antes de eu conhecer a Jesus como meu Salvador, eu era igualzinho você. Igualzinho você. Mas depois que eu abracei Jesus como meu Salvador, Ele me deu equilíbrio emocional. O senhor já ouviu falar da palavra mansidão? Olha só. Inclusive, meu amigo, eu vou te dar um conselho. Antes de te multar, tem uma igreja aqui, nessa direção aqui, lá em cima. Só pode seguir aqui direto. E lá tem um pastor que prega muito bem. Faz uma visitinha lá num domingo. Eu imagino que o culto lá começa às 19h30. Vai lá. O senhor precisa mudar de vida, viu? E o motorista que estava dirigindo o carro era o pastor da igreja que o policial estava indicando. Oh, queridos, a nossa expressão facial, a sua expressão facial é o espelho da sua alma. Guarde isso com você. A sua expressão facial revela o estado do seu interior. Então melhore a sua cara. Melhore. O coração alegre, ele muda a expressão facial. A Bíblia diz
que o dia do irritado é sempre de sofrimento. Todos os dias do aflito são maus, mas em compensação, a alegria no coração daquele que se deixa tratar pelo Senhor e pela sua palavra. A Bíblia diz que é um banquete que nunca termina. Toda pessoa irritada, ela é tóxica, porque isso pega, irmãos, isso pega. A Bíblia diz que o homem iracundo, ele suscita contenda, enquanto que o longânimo apazigua a luta. Eu ouvi falar que num hospital havia um corredor que dava acesso para vários quartos onde ficavam os doentes. Pessoas que estavam ali enfermas, outras que haviam sido operadas, todas ficavam naqueles quartos e tinha um corredor que dava acesso. E sabe aquelas portas de vai e vem? O acesso ao corredor tinha que passar por essa porta de vai e vem. Aquelas portas que não tinha óleo nas dobradiças. E todas as vezes que alguém entrava no corredor, a porta fazia um barulho assim, nheque, nheque, nheque. Quando a enfermeira passava para medicar os doentes, passava na porta, o barulho já incomodava os doentes. Nheque. O médico ia passar para ver os doentes, passava na porta, a porta fazia o barulho, incomodava todos os doentes, à noite, de dia. Aí os doentes, quando entravam, eles já gritavam lá vem o endemoniado. A enfermeira passava na porta, o doente já falava um palavrão. E aquele barulho, irmão, da porta, estava incomodando todo mundo naquele hospital. Nheque, ninguém fazia nada. Ninguém fazia nada. Aí chegou um presbítero para visitar, fazer uma visita espiritual, uma visita religiosa para os doentes naquele hospital. E esse presbítero, como um bom presbítero, ele tinha um óleo da unção. Ele tinha um óleo da unção. E quando ele passou, a porta nheque. Aí ele parou, pegou o óleo da unção. Opa, eu vou ungir essa porta aqui. Porque porta ungida é outra coisa. Aí ele pegou o óleo, colocou 3 gotas na primeira dobradiça, 3 gotas na segunda dobradiça, 3 gotas na terceira dobradiça, aí a porta abriu suavemente, sem fazer nenhum barulho, sem incomodar ninguém. A porta passou a cumprir o seu papel, sem estressar ninguém, sem perturbar ninguém. Aí você me pergunta, Pastor Roberto, o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com a mensagem? Tem a ver e muito a ver. Vocês sabem por quê? Sem o óleo da alegria, ninguém te aguenta. Sem o óleo da alegria, ninguém te suporta. Sem o óleo da alegria, ninguém te tolera. Sem o óleo da alegria, nós somos uma porta fechada. Agora eu quero pedir para você profetizar na vida de alguém aqui, uma palavra profética. Receba o óleo da alegria em nome de Jesus. Diga para alguém que está ao seu lado: receba o óleo da alegria em nome de Jesus. Está havendo curas de Deus aqui nessa noite, eu creio. Está havendo restauração aqui nessa noite.
Está havendo libertação aqui hoje. O Espírito Santo te liberta. O Espírito Santo te cura. O Espírito Santo te converte. O Espírito Santo te muda. O Espírito Santo traz para você paz, alegria. Oh, aleluia! O Espírito Santo acaba com o seu estresse aqui hoje. Receba a cura de Deus em nome de Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus. Agora eu pergunto para vocês: qual é um dos inimigos do amor? É o mau humor crônico, irmãos. Eu quero crer aqui hoje, junto com vocês, que todos aqui estão voltando para a sua casa com uma tecla chamada pause. E quando alguém te provocar, você então vai apertar essa tecla pause. E você não vai mais responder com base no que você está sentindo. Você vai responder com base naquilo que a palavra de Deus está dizendo. Aí muda toda a história. Toda a história. É por isso você não vai se estressar no trânsito mais. Não vai. Se alguém no trânsito buzinar para você, ou se alguém no trânsito te xingar, vai com Deus. Deus te abençoe. Pode passar na minha frente, pode passar. Sabe por que nós temos que ter esse comportamento? Vocês sabem por quê? Eu não posso comprometer a reputação do Evangelho através do meu comportamento. Tudo que eu faço tem que chamar a atenção das pessoas para o Deus que eu sirvo. Aleluia! Quantos podem dizer amém? Glória a Deus! Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe através da palavra e que o Espírito Santo possa convencer vocês melhor a respeito dessa palavra em nome de Jesus. Obrigado pela oportunidade.